Agora 5 horas em ponto no horário da Bahia. Muito boa tarde para você. Começa agora a Frequência Baiana, Band News Salvador, segunda edição em Frequência Baiana. Para você que ainda não acompanhou essa mudança, vale a pena durante toda essa semana a gente sempre lembrar, não é, Daniela Vieira e Renato Cordeiro, que a gente está entrando no ar às 5 horas da tarde por causa do horário de verão. Nossa programação segue o horário de Brasília e lá em boa parte do país já é 6 da noite, horário que tradicionalmente a gente entra no ar durante todo o horário de verão. A gente entra às 5, vai até 5h50, volta às 6 e vai até 6h20. Muito boa tarde para você, Daniela, Renato, para você que está nos ouvindo. Não percam a hora, 5 da tarde, Frequência Baiana. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Renato Cordeiro. Boa tarde a todos. Não sabe da missa metade dessa carcaça cascuda. Brota mediocridade do nocapúcio e vulgar. Até parece, esquece. Deixemos que com sua perna ela tropece. Ok, sabe aquela hora em que a mocinha ou a princesa beija, né, o mocinho e tal, e vem alguém e diz assim, ó, vamos viver felizes para sempre. Um conto infantil padrão, né? A gente vai saber, assim, sobre um clássico infantil que recebeu uma roupagem completamente diferente, né? Um clássico que foi o casamento de Dom Ratão e Dona Baratinha, que ganha uma versão nova, texto novo, pra gente grande. A gente está falando de Amor Barato, estreia prevista para 9 de novembro, mas aqui no Frequência Baiana a gente já vai ficar sabendo um pouquinho do que é que trata esse musical. Aqui no estúdio, o ator Ciro Salles e também um dos diretores musicais, Rony Jorge. Tudo bem? Tudo bem. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, volta e meia a gente vê, inclusive, no cinema, uma história que era para criança, que assim, que a gente entendia, pelo menos no lugar comum, que era uma coisa para criança, ser repaginada e virar uma coisa até diferente. A gente vê coisas que às vezes estavam implícitas no texto e tal. No caso de Amor Barato, o que é que ficou da obra original? O que é interessante a gente ver no Amor Barato é que Espírito Santo, Fábio Espírito Santo, que é o diretor da peça e também o autor do texto, ele que escreveu esse musical, ele não partiu do conto infantil para criar o texto da peça. O que é divertido é que ele primeiro decidiu temas que ele queria abordar no espetáculo, ele criou personagens, eu quero falar sobre um político corrupto, eu quero falar sobre uma mãe alcoólatra, eu quero falar sobre um pai pedófilo. E depois de delimitado esse universo de perversões que ele queria trabalhar, ele falou, bom, agora eu vou dar uma roupagem fofa para isso. Aí pegou o casamento de Dona Baratinha e Dom Ratão e é essa história. A Dona Baratinha é filha do Dr. Barata, que é um cara das comunicações e que é pedófilo e tal, e o Dom Ratão é filho do senador Ratazana, que é um político corrupto, o clássico político corrupto, com a Madame Ratazana, que é alcoólatra, enfim. E aí ele pega isso e coloca esses personagens nesse universo, que é o esgoto, a escória da espécie, o submundo, e dentro disso ele desenvolve essa historinha de amor que a gente conhece de Dona Baratinha, que vai se casar. Quem quer casar com Dona Baratinha, né? Que é um musical, né? A gente abriu essa entrevista agora com um trechinho aí, em primeira mão, adiantando até um pouquinho da peça. Adiantando bastante. Rony tá aqui olhando já de lado. E esse musical conta, então, essa história aí, baseada em tudo isso. A gente vai conversar mais com os meninos. Esse que vos falou agora há pouco é Ciro Salles, que faz, inclusive, Dom Ratão, personagem principal do espetáculo. E a gente continua conversando com os meninos no próximo bloco. É isso, Renato Cordeiro? É isso, senão o Felipe Costa vai cortar nossas gargantas aqui. Quer dizer que eu saio de chato, né? Tá alguém tem que pagar por esse. Alguém todos aqui estão fazendo seus papéis nessa peça, que é o Frequência Baiana, 5 horas 9 minutos. E hoje a gente adianta para você o que será a mais nova montagem do Núcleo TCA, o musical Amor Barato, texto e direção de Fábio Espírito Santo, e com a gente o ator Ciro Salles e um dos diretores musicais, Rony Jorge. Embora ele ficava aqui dizendo, não sou diretor musical. Ele estava aqui dividindo a responsabilidade, na verdade. É porque, vejam só, eu tô com um ícone. Né? Não, esse. Tô com um ícone da direção musical baiana e, pra mim, brasileira. Eu tive o prazer de estar com Jarbas Bittencourt, que virou um grande amigo e irmão meu. É uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, um grande artista. Você vê Jarbas trabalhando, é uma das coisas mais impressionantes que eu vi assim na música. E realmente tá uma escola para mim. Tô olhando ele atentamente, viu, Jarbas? E as composições todas do musical, então, são feitas em parceria? Isso, são composições originais. O que é legal destacar desse musical é que é tudo
original e brasileiro, né? A gente não é um musical que não é baseado, tem essa historinha, essa coisa da baratinha e do rato, mas é como o Ciro falou, é quase que uma vestimenta para a ideia de espírito, que é uma ideia original, super original, né? Então é um texto de espírito original, as coreografias de Ana Paula Bozos também, que são incríveis, porque não é caricatura de bicho, sabe? É outro corpo. Esse elenco maravilhoso, charmosíssimo, inteligente, né, que responde bem, tá cantando maravilhosamente bem. E que eu falei, Jarbas Bittencourt, eu e Jarbas a gente entrou é quase um casamento. Eles estão casados. De manhã cedo a gente compõe, ele faz a comida pra mim, eu converso com ele. Marina, aquela trilha. A gente deixou engatilhada, mas não rolou. Aí a gente. Então, hoje eu sinto que a música do Amor Barato, até falei isso, assim, não sou eu individualmente o Jarbas. Qualquer um que esteja fazendo a música é o compositor Amor Barato, que é esse casamento. Rony Bittencourt, Jarbas Jorge. Adorei. E a gente vai conversar muito mais ainda sobre isso, mas antes a gente chama aqui para essa conversa o maestro Leitcheres Leite, que faz a trilha de outro musical em curso, que é O Sumiço da Santa. O musical tem várias etapas, tem toda a preparação por exemplo, do ator-cantor, que isso demanda um investimento em tempo, em técnicas, né? Também a adaptação da orquestra ao vivo, quando é um musical que tem um grupo ao vivo, fazer com que o balanço, né, da participação da orquestra com a cena. Então toda a parte estrutural é muito mais complexa, envolve um número maior de pessoas, né? Também da parte prática da escrita, da composição, da trilha e das músicas é muito maior o volume também, né? Os espetáculos estão trazendo para o palco aqui em Salvador, a gente pode dizer, os melhores, né, diretores da cena hoje. A gente ouviu a Leitcheres Leite agora falando do Sumiço da Santa, vocês no Amor Barato. E falando de trilha, vocês tocam tudo nesse musical, né? Funk, rock, um pouquinho de samba, eu acho. Tem tudo, tem até quase um pagode, que já virou uma outra coisa. A ideia da gente, eu e Jarbas, Espírito e Ana Paula, é bom dizer isso, assim, a gente inicialmente idealizou, tudo foi muito casado, né? Essas ideias foram se casando, então o texto de Espírito passava com a conversa com a gente, ele falava como cortar música, que tipo de música ele queria, Ana Paula também dizia mais ou menos, então a gente, em reuniões de café que a gente tinha, os quatro, a gente foi concebendo essa ideia já com a música. E assim como aconteceu com o Sumiço da Santa e tantos outros espetáculos que tem isso, vocês optaram pelo formato da música ao vivo no espetáculo. O que isso acrescenta em relação a você ter um playback? Eu acho que vai ficar muito mais orgânico para os atores, né? A música fica muito mais viva, né? O diálogo, deve existir um diálogo muito grande no palco, né? Quase é um show. Talvez permita mais improvisação, talvez? Acho que sim, acho que pelo naipe de atores que a gente tem e de músicos que a gente está também, Léo Bittencourt, Ricardo Caian e Maurício, tecladista. Então a gente está com um trio muito bom e eu acho que vai dar um casamento brilhante assim ao vivo. Agora é interessante porque é uma adaptação de uma história infantil para o público adulto. A classificação da peça, inclusive, é para 18 anos ou mais. Por que isso? É uma provocação. Não é, por favor. Por que isso? É uma provocação? Essa vontade de adaptar um texto infantil para o público adulto é uma provocação? Tem alguma intenção por trás disso? Eu acho que é como o Ciro falou, assim, na verdade, imagino que ele não partiu exatamente da adaptação. Assim, o texto, quando você lê o texto, você vê que é uma coisa original, a ideia dele, como o Ciro falou, dos personagens já estavam idealizados. A vestimenta de Barata e Rato é porque cabe muito bem a esses personagens peçonhentos e que aparecem na surdina, né, e que nos assustam tanto no dia a dia. Falando ainda um pouquinho sobre a preparação, você falou da Ana Paula, né? Ela pegou muito pesado com o elenco, como é que foi isso? Ana Paula começou o trabalho com a gente buscando descobrir um corpo
que fosse diferente do corpo do ator em cena, mas que não fosse pura e simplesmente uma mimetização, uma cópia do corpo de um rato ou de uma barata. Então, você não vê, a gente não está fazendo Cats, a gente não tenta imitar um rato e uma barata em cena. Ninguém lá, Andy Serkis. Não tem. Mas tem uma apropriação que veio a partir de observação, claro, nunca a gente foi parar para estudar ratos e baratas se mexendo. Até algumas pessoas fizeram isso, eu mesmo fiz isso. Fiquei olhando ratinhos de laboratório, andando, como eles mexem com a patinha no rosto. Eu faço um gesto muito parecido com isso. Mas a partir de uma observação e de estímulos que ela foi dando em sala de ensaio, a gente foi encontrando formas de caminhar, de se tocar, de se mexer, que são afastadas do humano, mas que não são descoladas do humano. Então, assim, somos humanos, a gente está falando, os ratos e as baratas no espetáculo são uma metáfora para falar do ser humano. A gente quer falar sobre o inescrupuloso, sobre a falta de caráter, a gente quer falar sobre esses aspectos da humanidade, isso é tudo muito humano. A gente está aí cercado de políticos corruptos, de pedófilos, de alcoólatras. Então, o espetáculo fala sobre isso. E aí a Ana Paula vem com esses estímulos, a gente encontra e tem um trabalho bacana que ela faz, que a gente vai descobrindo ao longo do espetáculo momentos para, entre aspas, carregar a tinta nessa construção e diluir essa construção. Então isso fica muito visível. A gente tem momentos, tem cenas em que estamos todos muito mais bichos, tem cenas em que estamos um pouco menos bicho para poder deixar transparecer essa crítica social que está sendo feita com o espetáculo. E o mais divertido é que a gente está fazendo um musical, temos uma puta coreógrafa na equipe, mas a gente não tem nenhum momento que você pare e começou a coreografia do musical, todo mundo fazendo a mesma coisa, levantando a perninha e abrindo o bracinho e virando o pescoço para o mesmo lado. Então é uma brincadeira com esse estilo musical. A gente não está buscando aquele canto limpo de humanos cantando um musical. Então tem também uma sonoridade, da mesma forma que para o corpo tem isso, na voz também, nos arranjos e nos próprios arranjos de coro, tem uma sonoridade que também se afasta um pouco. Então o público vai ficar o tempo inteiro assim, olha, estou vendo um musical, isso me lembra alguma coisa, e vendo uma coisa totalmente nova. Então esse é o caminho que Espírito e Ana Paula escolheram. A gente chamou aqui também para a nossa roda de conversa o Lelo Filho, ele que é ator, diretor, esteve à frente, por exemplo, do Noviças Rebeldes. A gente perguntou para ele se, de lá para cá, dos anos 90 para cá, se ele acha que ficou mais fácil ou mais difícil fazer musicais em Salvador. Que vai envolver desde uma iluminação de grande porte, a microfones de última geração para... enfim, para que os atores cantem e as vozes sejam amplificadas. Depende muito se você vai ter banda ao vivo ou se você vai ter a trilha gravada, né, como playback. Há 17 anos atrás, quando a gente montou Noviças Rebeldes, a gente começou a produção de Noviças em 94 e ela durou cerca de 8 meses. Já foi um desafio. Então foi um trabalho árduo, né, de preparação de ator também. Na Bahia, a gente não está muito preparado para esse tipo de gênero teatral. É uma aposta que se faz em público quando você entra com um espetáculo desse em cartaz? A gente teve essa semana que passou, a semana passada, a presença em Salvador de José Posse Neto, que é um diretor... que é um diretor, enfim, importantíssimo na cena nacional. Ele é de São Paulo, ele começou a carreira dele aqui em Salvador. Foi diretor da escola de teatro, dirigiu seu primeiro espetáculo aqui, dirigiu vários espetáculos aqui desde então. E hoje em dia, Posse Neto dirige muito teatro musical. Então ele veio para fazer um treinamento com a gente. O workshop que ele deu era o ator no teatro musical. E de quebra, na segunda-feira agora, dessa semana, ele deu uma palestra no Conversas Plugadas, que é um projeto lá do TCA, onde ele compartilhou com todo mundo que estava presente a sua trajetória e, enfim, suas impressões sobre esse gênero. E uma coisa muito interessante que ele falou é que o Brasil, em geral, começou a ter uma coisa muito interessante que não tinha antes, que era um público que buscava esse entretenimento no teatro. Então, que para ele o teatro musical começou a se desenvolver e a ganhar esse espaço a partir do momento em que se entendeu como entretenimento.
Então as pessoas vão assistir um musical buscando entretenimento. Tem tudo a ver o que você está falando. De fato, a gente faz um musical para o público. A gente faz teatro para o público. Teatro é comunicação. E ele ficou muito surpreso com esse momento que a Bahia está vivendo, porque o que Lelo falou agora há pouco é muito pertinente. A gente está pouco preparado para fazer musical. Tanto em termos de material humano, de elenco preparado, que cante, que dance, como em termos de produção, de financiamento para isso. As peças de teatro musical são mais caras. A gente tem microfones, a gente tem toda uma estrutura de cenário, e são elencos e equipes muito maiores. Então, eu posso comentar que ficou surpreso de ver na Bahia uma produção como essa do Amor Barato. Acho que a gente está vivendo esse momento feliz, sim. Eu espero que esse projeto do Núcleo IPTCA abra muitos caminhos. E não é uma ação isolada.